Fala, meu amigo, minha amiga, caros colegas, doutores e doutoras, alunos da Inova Educação, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no nosso curso de ônus da prova no processo do trabalho. Permita-me apresentar, eu sou o Dr. Bruno, sou advogado e atuo na área de Direito do Trabalho há praticamente 10 anos. Sou formado em pós-graduação, especializado em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, com MBA em Direito Acidentário. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre ônus da prova. Vamos lá? Ônus da prova no processo do trabalho. Pessoal, em regra geral, provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência de ou não de fatos relevantes no processo. A prova recai sobre um fato controvertido, ou seja, quando é alegado por uma das partes e negado por outra. Estão dispensados de prova os fatos públicos e notórios, ou seja, aqueles que alcançam dimensão social de tal ordem que são conhecidos de toda aquela determinada comunidade. Também se dispensam de provas os fatos incontroversos. Ou seja, pessoal, por exemplo, trazendo aqui para a nossa área, um fato incontroverso, aquela dispensa de funcionário que tem a carteira assinada, com aviso prévio, tudo direitinho, tá? Teve baixa na carteira, teve aviso prévio, tem TRCT, porém a empresa não pagou as verbas rescisórias. Aviso prévio, saldo de salário, 13º, trazendo aqui para a nossa realidade do direito do trabalho. Essas verbas são incontroversas, esse direito do autor é incontroverso. Tem tudo ali mostrando que ele tinha aquele direito, já é totalmente documental. Ou seja, disto se dispensa provas. Observação: no direito brasileiro não existe hierarquia entre provas, cabendo ao juiz a sua livre convicção. Um exemplo: não se pode dizer que um documento tenha maior valor do que um depoimento de uma testemunha. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho dos princípios norteadores das provas, tá? A gente tem princípios que são constitucionais, que vão servir para qualquer área, claro. E temos princípios que são da nossa área, do direito do trabalho, alguns princípios do direito material, né? O indúbio pro operário, o jus postulante, enfim. Mas vamos tratar aqui de alguns princípios relacionados às provas. Perfeito? Pessoal, princípio do contraditório da ampla defesa. Princípio constitucional, né, que todos nós conhecemos. Com todos os atos processuais, esses princípios são igualmente aplicáveis às provas. Consistem na garantia conferida entre as partes de acompanhar todas as provas dos autos, contraditório, e sobre estas apresentar manifestação, ou seja, a ampla defesa. Exemplo: o juiz proibir a juntada de documento necessário para a instrução processual. Vamos lá, pessoal. O juiz indefere a juntada de uma prova se estiver no momento processual correto. E o juiz fala assim: não vai juntar, doutor, eu acho que isso não é pertinente. Ou não vai ouvir a testemunha, doutor, eu não acho necessário. A gente sabe que isso acontece amplamente nas audiências no processo do trabalho. Gente, é simples, é protestar, né, e você ter o direito de fazer essa prova, levando isso ao tribunal num cerceamento de defesa, tá? Alegando um cerceamento de defesa, porque é uma prova lícita, permitida por direito, né? E você tem o direito de fazê-la. Perfeito? O princípio da necessidade da prova. É preciso que o fato seja relevante para o deslinde da lide e não tenha sido confessado, não seja incontroverso e nem notório. Assim prevê o CPC, pessoal, no artigo 130. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. E o princípio da unidade da prova. A prova deve ser analisada em seu conjunto, ou seja, é a soma dos fatores probantes colhidos nos autos. Não deve ser interpretada isoladamente. Tá?
Vamos sempre prestar atenção neste isoladamente, porque pode acontecer, né? O juiz entender que, olha, mas tudo aquilo foi bom, mas eu tive aqui uma testemunha que falou totalmente ao contrário e eu vou seguir o que essa testemunha falou, porque eu entendo que foi mais relevante e mais crédulo. Não pode, vai ignorar tudo que tinha ali por conta de uma única prova, tá? Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente. O artigo 5º já prevê. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Mas há exceções. Aplicação mitigada pelos princípios gerais da razoabilidade e proporcionalidade, a ponto de não se invalidar totalmente uma prova. Olha lá, pessoal, um exemplo. Gravação clandestina feita pela empregada que se destina a provar o assédio sexual. Pessoal, um exemplo aqui gritante, porém real e muito possível. Hoje em dia, nós temos acesso à internet, câmera e gravações muito fácil. Ou seja, se aquela funcionária ou aquela empregada está sofrendo algum tipo de assédio, tanto moral, né, quanto sexual, que seja, como é que ela faz prova daquilo, sendo que às vezes ela é a única que trabalha ali, sendo às vezes ela é chamada na sala. Então, assim, para criar um contexto bem pesado, pessoal, é uma prova que não poderia ser usada, porque tem terceiros sendo gravados. Porém, para essa situação onde ela também é interlocutora, ou seja, eu posso usar dessa prova, tá? Por ela ser interlocutora, acaba não sendo uma prova ilícita e pode ser possível de usar. Pessoal, princípio do livre convencimento do juízo. As provas não têm valor tarifado, e sim aquele que é conferido a elas pelo juiz quando do julgamento. Previsão do artigo 131 do CPC. Princípio da persuasão racional. É a demonstração lógica do convencimento do juiz no julgamento da causa. Está mais ligado ao princípio da motivação das decisões e é explicado do porquê o juiz se convenceu daquela informação. Princípio da oralidade, e aqui nós temos, pessoal, um princípio nosso da Justiça do Trabalho. Princípio da oralidade, previsto no artigo 845 da CLT. Princípio geral do direito do processo de trabalho. O reclamante e o reclamado comparecerão em audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Ou seja, pessoal, como a gente sabe, na audiência trabalhista, no processo do trabalho, todos os atos são feitos e são constituídos, são apresentados em uma única audiência, na audiência que a gente chama de UNA. Todos os atos são feitos ali, a reunião dos atos, o princípio da reunião dos atos no processo do trabalho, ou seja, apresenta-se, é feita uma reclamação trabalhista, é chamada a audiência, ali é tentada a conciliação, ali é feita toda a instrução, ali é apresentada a contestação se não há conciliação, é apresentada a contestação, é feita a instrução e passa a ter o julgamento após razões finais, né? Após concluir a instrução. Tá? Obviamente que hoje em dia não tem mais, é muito raro você ter um julgamento na hora, você ter um julgamento ali no ato da audiência, pelo volume de audiências que nós temos hoje em dia e principalmente porque o juiz precisa analisar todo o processo para poder julgar da forma mais adequada. Legal? Pessoal, agora definitivamente vamos entrar em ônus da prova. Já falamos um pouco dos princípios da prova, como ela funciona, por que ela é lícita, ilícita, onde eu tenho as situações de provas que podem ser usadas ou não, certo? E provas de situações que tem a controvérsia, certo? E aqui nós vamos para o ônus da prova no processo do trabalho. Em seu artigo 818, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto a fato constitutivo de seu direito. Veja bem, pessoal, fato constitutivo de seu direito. E ao reclamado quanto a fato, a existência de fato impeditivo
modificativo ou extintivo do direito do autor. Vamos lá, pessoal, o que acontece aqui? Primeiro, vocês podem reparar que o texto ficou praticamente igual, né, ao texto do CPC, tá? Agora nós temos, de fato, uma distribuição estática no processo do trabalho, que demanda, tá? Apresentação de provas, apresentação de o ônus de provar ao autor aquilo que ele alega, o seu direito, e ao reclamado um fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito. Tá? Então, se alegando o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, a reclamada ou reclamado exige que ele prove, certo? A existência dessa obrigatoriedade de provar. Não há, na doutrina, uniformidade sobre definição de ônus da prova. Para alguns, se trata de uma obrigação processual. Já outros defendem que é um encargo da parte de demonstrar os fatos que alega em juízo. Cumpre salientar que os ensinamentos do professor Nelson Neri, e aqui eu trouxe um trecho, pessoal. A palavra latim onus significa carga, fardo, peso ou gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus da prova coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, o tempo e a forma prescrita em lei é ônus e condição da parte. O novo texto da reforma trabalhista dado pela Lei 13.467 de 17, inspirado na doutrina e na jurisprudência vigente, incorporou ao processo trabalhista as disposições do artigo 373 do CPC, tanto em relação à distribuição estática, incisos 1 e 2, quanto à relação à distribuição dinâmica do ônus da prova, que está no parágrafo 1º. Vamos lá, pessoal, distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho, no processual trabalhista. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem fundamento no princípio da aptidão da prova, autorizando a inversão do ônus estático, aquele que a gente conversou há pouco, né, sobre a obrigação do autor de provar o seu direito, né? Quanto à obrigação do reclamado de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Pelo princípio da aptidão para a prova, o ônus de provar deve recair sobre aquele que puder produzi-la com maior facilidade, com menor sacrifício ou sem uma dificuldade excessiva, gerando uma igualdade substancial dos litigantes no processo. Então, veja, pessoal, olha, na prática isso é complicado, isso é bem confuso, mas nós temos algumas súmulas do TST que nos ajudam a direcionar isso, a dificuldade da prova ou não, uma equiparação salarial, eu já aqui já adiantando um pouco os exemplos, mas uma equiparação salarial é muito difícil para o reclamante, como é que ele vai ter acesso a quadro de carreira do paradigma, como é que ele vai ter acesso aos olerites do paradigma, como é que ele vai ter acesso, né, às informações do contrato do paradigma para que ele prove, né, para que se tenha ali de fato se é equiparado ou não, se existe uma equiparação. Ou seja, é ônus da empresa provar que aquele paradigma apontado não faz jus, não é igual, ele tem algum fato modificativo, ele tem mais tempo na empresa. Nós vamos tratar disso mais um pouquinho. Tá bom? Mais à frente, mas só para exemplificar aqui. A dificuldade na prova, por isso que às vezes é obrigação, a inversão, a distribuição fica diferenciada daquela estática do 818, diferencia-se um pouco por conta da sua dificuldade em fazê-la. A regra da distribuição dinâmica prevista no parágrafo 2º do artigo 373 do CPC agora também vem expressa no parágrafo 1º do artigo 818, como já previsto pela IN 39 do TST. Ao utilizar essa regra, o julgador deverá
antes do momento da produção da prova, conferir oportunidade para a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Aplicação da distribuição estática e da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho. Nos tribunais trabalhistas, verificamos alguns exemplos sobre a distribuição estática e a distribuição dinâmica da carga probatória, por meio de algumas súmulas, o que só vem a comprovar sua aplicabilidade antes mesmo da alteração do artigo 818 da CLT. Veja, pessoal, essas súmulas que a gente cita, elas tiveram seus ajustes, mas elas ainda cabem, em grande parte, em sua maioria, mas elas já vinham trazendo para o processo do trabalho, isso que a gente fala tanto da distribuição dinâmica, da dificuldade em fazer a prova para o hipossuficiente, né? A dificuldade para produzir aquela prova acabava gerando uma distribuição automática, uma distribuição natural no ônus da prova ao se apresentar no processo do trabalho, tá? Veja, pessoal, o ônus da prova é algo muito complexo e muito bem delicado, porque na hora da audiência a gente tem que estar preparado para saber de quem é o ônus. Se em algum momento o juiz inverteu o ônus, como, por exemplo, pode acontecer, já aconteceu comigo, não faz muito tempo, eu faço bastante audiência lá do escritório. Hoje, esse ano, o escritório teve mais de 100 audiências, e 90% delas fui eu que fiz, então, principalmente as por vídeo. Perdão. Então, vejam, na hora que a gente se depara com uma inversão do ônus da prova, a gente tem que entender o que o juiz fez ali, por que ele inverteu. E se ele inverteu, ele entendeu que a sobrecarga foi para outro, que o peso de provar foi para outro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tive uma audiência que a gente requereu um vínculo de um motoboy, tá? E olha, a gente tinha uma testemunha que não era das melhores, tá? Não era uma testemunha muito que comprovava todo o período, não era, nossa prova não era tão forte. Então a gente chegou para a audiência entendendo que tínhamos que ter cuidado, né, na instrução, porque podia acontecer de não provar. Só que, ao passo que a empresa alegou para o juiz, levantou e falou, não, olha, excelência, a gente nega o vínculo porque ele era um prestador de serviço autônomo, tá? Queriam chamar um nome bonito para um freelance e tal. A juíza falou, pois bem, então, a hora que você diz para mim que ele é um freelance, que ele é um prestador de serviço autônomo, ou seja, que ele determina quando ele vai trabalhar, o horário que ele vai trabalhar, não tem o vínculo, não tem os requisitos do vínculo, o ônus é seu, então inverti. Senta aqui para dar o seu depoimento o preposto da reclamada. Ou seja, sempre começa ouvindo o reclamante. A juíza inverteu, falou, senta aqui, preposto da reclamada para falar. Sentando lá, o preposto da reclamada virou e falou que não, porque todos os motoboys lá que ele contratava era assim, eles são todos prestadores de serviço, não tem vínculo, eles vão 3, 4 vezes na semana, mas não tem vínculo. Enfim, o contexto disso vocês já entenderam, né? Ele acabou falando que ele acabou confessando ali que existia os requisitos do vínculo, porém o reclamante não era registrado, não tinha vínculo com a empresa, ou seja, estava comprovado, estava confessado o vínculo. Aí há uma demonstração interessante aí de inversão do ônus da prova, ou seja, a gente tem que saber isso porque na audiência isso pode ocorrer. Já vi juiz determinando distribuição dinâmica de outras formas, falando, olha, eu quero que isso aqui, eu acho que isso aqui é peso da empresa aprovar. Isso é peso do reclamante provar. Então, a gente tem que entender isso, porque na hora da audiência isso é muito rápido. Isso ocorre com muita rapidez e com muita dinâmica mesmo, né? Com muita agilidade ali. O juiz pega e fala assim, não, então vamos embora. Então, vou inverter aqui, eu tenho que ouvir. A gente tem que entender de ônus da prova, porque a gente tem que saber a hora de ouvir a nossa testemunha ou não, né? Porque, às vezes, a testemunha pode não precisar ouvir. Pode ser que o autor, o reclamante,
já provou, né, ou não provou, enfim. Então, vamos se atentar sempre ao ano da prova para fazer as audiências, pessoal. Esse é o fim do nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta.